Você já parou para pensar que algumas atividades do seu cotidiano são feitas de maneira fácil e automática, sem que a gente precise parar para pensar como executá-las? Mas tem outras que a gente precisa de foco e atenção, senão a gente não consegue desenvolvê-las? É sobre isso que eu falarei no vídeo de hoje, sobre os dois modos de pensamento, os dois funcionamentos da mente, conhecidos na economia comportamental como Sistema 1 e Sistema 2. Inicialmente, precisamos fazer uma ressalva. Quando a literatura, os pesquisadores falam de sistemas, eles não estão se referindo ao sentido clássico do termo, como entidade que apresenta aspectos ou partes que interagem entre si, como o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, mas eles falam apenas de pressupostos de como a mente funciona. Então, o que afinal são esses sistemas? Vamos começar com o seguinte problema. Quanto é 17 vezes 24? Antes mesmo de conseguir sequer pensar em algum possível resultado, você conseguiu identificar que tratava-se de uma operação matemática conhecida como multiplicação. Isso é o seu sistema 1 em ação. Entretanto, mesmo você conhecendo essa operação, sem que eu desse um tempo suficiente para que você conseguisse realizar esses cálculos, você provavelmente não chegou a nenhum resultado. Ou seja, mesmo conhecendo a operação matemática, instantaneamente não chegamos a algum resultado concreto. Agora eu vou te dar um tempo para você pensar a respeito desse resultado. Novamente, quanto é 17 vezes 24? Se você tentou fazer o cálculo, inicialmente você puxou pela memória algum método de resolução que você tenha aprendido. Depois, desprendeu certo esforço mental para tentar calcular os resultados intermediários, até que finalmente chegou ao resultado final ou simplesmente abandonou essa ação. Esse processo mental, que é laborioso e que exige esforço e atenção, é o nosso sistema 2 em operação. De maneira resumida, o sistema 1 opera de forma rápida e automática, com pouco ou nenhum esforço e sem nenhuma percepção de controle voluntário. Já o sistema 2 exige atenção ou concentração para as atividades mentais laboriosas que o requisitam, incluindo cálculos complexos. As atividades associadas ao sistema 1 são ações realizadas de forma automática que exigem pouco ou nenhum esforço. Um pouco das ações do Sistema 1, eu vou contar um breve relato do que aconteceu comigo recentemente. Faz uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu estava dirigindo meu carro na entrada da ilha aqui de Florianópolis. E para quem conhece, sabe que ou você consegue ir reto em direção ao sul da ilha, ou você faz uma curva bem, quase 360, para ir em direção ao centro. Nesse caso, eu ia em direção ao centro, então, no que eu fui fazer a curva à direita, o carro passou por uma pista, por uma poça de óleo na pista, e acabou ele deslizando. Evitando perder o controle do carro, assim que ele virou à direita, deslizando, eu girei à esquerda o volante para retomar o controle. O problema é que não adiantou, o carro começou a girar, né, porque deslizou na pista de óleo, bateu na direita, a gente girou, rodou e parou no outro lado à esquerda. E o que isso tem a ver, então, com o sistema 1? Em casos de emergência, então, quando a gente precisa agir por instinto ou por impulso, é o sistema 1 que assume o controle da situação. Outros exemplos das atividades automáticas do nosso sistema 1. Detectar se um objeto está mais perto ou mais longe, orientar-se em relação a um som repentino, detectar a hostilidade ou alguma característica no tom de voz de uma pessoa, falar em seu próprio idioma, lembrar o nome da cidade onde você nasceu ou da capital de um país. E as capacidades do sistema 1 podem ser separadas em 3 tipos. Primeiro, as inatas. São aquelas que a gente não aprende automaticamente na vida, basicamente. Como a percepção do mundo, um cheiro, uma cor,
se está frio, se está quente. As atividades que exigem práticas prolongadas, como o estudo de algum assunto ou a prática de algum esporte. Ou conhecimentos especializados, aquelas atividades que exigem práticas prolongadas ou que exigem associação de ideias. E também existem ações involuntárias, aquelas que não é possível deixar de compreender. Por exemplo, falar o próprio idioma ou saber quanto que é 2 mais 2. E também existem as ações que são automáticas, mas que podem ter um controle voluntário, como controlar a sua respiração, por exemplo. Assim, fica fácil perceber que a nossa atenção é um recurso finito, escasso e compartilhado pelos dois sistemas. As operações do sistema 2 possuem uma mesma característica em comum. Elas são interrompidas quando a nossa atenção ou a nossa concentração é desviada. Ou seja, são atividades que exigem o emprego contínuo de algum esforço cognitivo. Vou ilustrar novamente as operações do sistema 2 a partir de uma história, de um caso. Já deve ter passado pela situação de estar conversando com alguém que está fazendo outra coisa, pode ser trabalhando, assistindo um vídeo, lendo um livro ou jogando videogame, e você está falando muitas coisas para a pessoa e a pessoa simplesmente não ouviu nada do que você disse. Isso acontece porque a atenção da pessoa está completamente voltada à atividade que ela está fazendo, de forma que os outros estímulos à sua volta não são percebidos. O nosso sistema 2 exige atenção e esforço na tarefa que estamos executando. Outros exemplos de atividades laboriosas do sistema 2. Concentrar a nossa atenção em uma leitura, estacionar em uma vaga apertada. Olha, essa é difícil, hein? Preencher a nossa declaração do imposto de renda. Essa é chata, hein? Aprender algum novo jogo, de tabuleiro ou até mesmo virtual. Outra característica do sistema 2 é que quando as atividades estão sendo desempenhadas, elas interferem umas com as outras. Ou seja, é praticamente impossível ou muito difícil que alguém consiga fazer duas coisas complexas ao mesmo tempo. E devido à nossa capacidade limitada de atenção, quando estamos desempenhando uma tarefa que exige muita concentração, é muito provável que a gente fique cego e surdo, entre aspas, para os outros estímulos que estão à nossa volta. Podemos associar o sistema 2 com o circuito elétrico de uma casa. Ambos têm uma capacidade limitada de processamento, só que eles agem de maneira diferentes em caso de sobrecarga. Enquanto o circuito elétrico de uma casa desliga os disjuntores e cai toda a energia ao mesmo tempo, o sistema 2 não faz isso. O que ele faz é proteger e colocar atenção naquela atividade que é a mais importante. Como o nosso cérebro é perigoso? Perigoso. Deus. Não pode ser também, né? Mas como o nosso cérebro é preguiçoso, normalmente agimos automaticamente por meio do sistema 1, enquanto o sistema 2 age na lei do menor esforço. Ou seja, nosso sistema 1 age automaticamente, enquanto o sistema 2 fica confortável em seu modo de pouco esforço. O sistema 1 gera sugestões para o sistema 2, como impressões, intuições e sentimentos. Se endossadas, isso é, se confirmadas pelo sistema 2, essas impressões viram crenças e os impulsos viram ações voluntárias. E quando tudo age bem, como acontece na maior parte do nosso tempo, você acredita em suas impressões e age conforme os seus desejos. Quando o sistema 1 age com dificuldade, recorremos então ao sistema 2 para um processamento mais laborioso e detalhado, a fim de encontrarmos uma solução. Ou seja, o sistema 2 entra em funcionamento quando o sistema 1 não oferece nenhuma resposta.
mas ele também é acionado para fazer o monitoramento do seu comportamento, principalmente quando estamos prestes a cometer algum equívoco. E você já deve ter passado pela situação de ter de se segurar para não proferir algum comentário ofensivo contra outra pessoa. Quando as coisas ficam difíceis, é o sistema 2 que assume o controle. Mas é utilizando o sistema 1 e o sistema 2 conjuntamente é que podemos levar a uma decisão mais racional. Não devemos fazer julgamentos exclusivamente baseados em nossas impressões ou por impulso, mas também não devemos pensar em demasia, procurando evidências que corroborem o nosso ponto de vista. E quando pensamos em nós mesmos, em nós como seres humanos, nós nos identificamos com o sistema 2. Nos consideramos racionais, que temos crenças, neste caso não no sentido religioso, mas que podemos pensar e decidir o que fazer a respeito desses pensamentos. Embora tenha pessoas que eu considere que provavelmente nem pensem. Grande parte das nossas decisões são realizadas por meio de crenças implícitas e decisões não deliberadas. Sem despender muitos esforços, utilizamos as nossas sensações e impressões antes de tomar uma decisão. O conteúdo deste vídeo foi majoritariamente retirado dos capítulos 1 e 2 deste livro, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, de Daniel Kahneman, laureado com o Nobel de Economia em 2002. No próximo vídeo, iniciaremos a nossa jornada pelas heurísticas e vieses, isto é, como o nosso sistema 1 atrapalha as nossas tomadas de decisões e nos leva a cometer equívocos. Mas se você não quiser se equivocar, clica no botão de se inscrever, aciona o sininho para não perder os próximos conteúdos e deixa o seu like para ajudar no engajamento do canal. Agora eu não sei vocês, mas eu tô indo. Tchau!